Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Ele já antecipou aqui o tema, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o divórcio. E esse tema não podemos dizer que seja um tema polêmico. Ele já foi polêmico, né? Porque já foi resolvido legalmente, então é algo instituído, já aceito pela sociedade. Infelizmente é um recurso do qual muitas vezes se lança mão, né? Então vamos abordar aqui alguns aspectos dentro da visão espírita. Eu não quero inventar nada, porque ainda é um assunto delicado, e para não inventar nada eu vou pegar basicamente aqui um texto do Espírito Emmanuel, do livro Vida e Sexo. Então bem textualmente nós vamos comentando, tá? Mas eu gostaria de colocar aqui umas informações inicialmente, porque eu até estive em dúvida recentemente se eu deveria ou não abordar esse tema do divórcio. Independente do tema em si, ele tem correlação com muitos temas da nossa área, né, do nosso conhecimento, que são importantes, né, que extrapolam a questão do divórcio, né, como a reencarnação, vida antes da vida, vida após a morte, livre-arbítrio, enfim. Então ele acaba sendo bastante rico, né, porque ele abre bastante possibilidades de abordagem para a gente. Agora vamos fazer algumas considerações aqui, porque eu vi um dado na internet, a gente vai sempre fazer pesquisa, né, quando vai elaborar uma palestra. Isso aqui me chamou muita atenção, e falei, não, então esse assunto tem que ser abordado sim. Porque vejam só, no Brasil, 1 em cada 3 casamentos acaba em divórcio. 1 em cada 3. É muita coisa, não é? É muita coisa. Então imaginem os dramas que estão por trás de tudo isso, né? Afetando famílias, afetando vidas de homens, mulheres, crianças, a parentela toda. Tem consequências imensas, né? O divórcio. Então 1 em cada 3, ou seja, 1/3 dos casamentos terminam em divórcio. Agora imagine isso também a nível espiritual, programações espirituais, as reprogramações, né? Porque o mundo espiritual está constantemente reprogramando nossas vidas, porque nem sempre a gente segue o caminho que foi programado. Aí tinha um plano A, que de repente vira um plano B, depois um plano C, um plano D. Eu costumo dizer que eu já estou no plano J. É verdade, não é brincadeira não, em alguns aspectos com certeza. Porque vai tendo que se reprogramar com a coisa em andamento. E se eles não fizessem isso, seria um verdadeiro caos a vida na Terra. Se já é um pouco difícil, seria muito mais complicada e seria muito difícil a gente falar em termos de progresso, de qualquer natureza, se não houvesse esse trabalho constante, dia a dia, do mundo espiritual acompanhando a nós encarnados. E no campo aqui do relacionamento conjugal, então a gente chega à questão do divórcio, né, que é ainda uma questão bem delicada. O divórcio, por definição, é o rompimento legal e definitivo do vínculo de um casamento civil, formalizado através da justiça ou de um cartório de registro civil. Então essa é a definição de divórcio, né, legalmente para nós. Agora eu achei interessante, eu peguei da revista Isto É, as 12 razões mais comuns de divórcio. Aqui tem uma ordem, mas essa ordem aqui não importa, tá? Eu também consideraria que essa pesquisa, esse resultado de pesquisa obedeceu a alguns critérios. Se a gente pegar outras pesquisas, talvez a gente encontre alguma coisa diferente. Mas apenas para a gente começar aqui a entrar e ver a seriedade do assunto para nós hoje, por exemplo, entre as causas nós temos problemas de comunicação. Será que o problema é de falta de comunicação, uma má comunicação? Será que tem casal que às vezes pode passar um dia sem se conversar, uma semana sem se conversar, um mês sem se conversar? Sim, a gente sabe disso. A gente vê até por relatos de pessoas, né? Às vezes o casal passa meses sem se conversar, se separam, estão apenas ali dentro da mesma casa e vivendo uma relação onde de fato não existe um casamento verdadeiro. Não há o divórcio, tá? Mas na prática também é como se estivesse existindo. Do ponto de vista espiritual, é uma realidade.
Não existe mais uma vida de casal. E às vezes simplesmente por problemas de comunicação que poderiam ser resolvidos, né? Se houvesse um pouquinho mais de renúncia, o orgulho, que geralmente é o grande, né? É o grande vilão da nossa felicidade, que é o orgulho, sem dúvida alguma. Então poderia se estabelecer uma comunicação, um diálogo e restaurar, digamos assim, o casamento. Falta de amor. O amor é a essência da vida. O amor é a essência, né? É o essencial, não só no casamento, mas no relacionamento com os filhos, no campo profissional, no relacionamento com colegas, dentro da casa espírita, né? O amor é essencial em todos os lugares. O amor entre as diversas culturas, né? Que falta, enfim, o amor. O amor, faltando no casamento, obviamente, pode levá-lo ao fim. Falta de intimidade, né? O distanciamento, a frieza, puxa, é exatamente o oposto do que se busca e do que se quer, do que se deve existir num casamento. Falta de parceria, né? Falta de cumplicidade mesmo, né? De entrosamento entre os dois, de participação, né? De um estar presente um pouco na vida do outro. Não estavam prontos para se casar. É como alguém falando, né? Casaram, mas muito novinhos, né? Despreparados, não estavam prontos para se casar. Mas também eu pergunto para vocês, quem é que está pronto para se casar? Não é uma questão de idade? De estar com 18 anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos? A gente está pronto para quê nessa vida? Eu acho que a gente está sempre se aprontando, na verdade. Você tem que se lançar a fazer algo, independente, isso vai além do casamento, para você ir crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo. Então a gente nunca está pronto. Acho que a hora que você está pronto, perde a graça até. Porque você já dominou tudo, então acho que precisamos de um desafio a mais agora, né, para eu continuar o meu processo, motivado a continuar vivendo. Se falta motivação, seja lá para o que for, então eu preciso fazer alguma coisa, porque a vida, o meu ser espiritual, eu mesmo, né, o meu mundo íntimo está exigindo mais de mim, porque eu posso ir mais além. Então aí isso se manifesta às vezes numa sensação de vazio, de insatisfação com a vida, né? E a Joana de Ângeles inclusive aborda muito esse tema, falando sobre a insatisfação, tá? Pode aparecer no casamento ou na própria vida da pessoa consigo mesma. E ela diz inclusive que a insatisfação é quando nós não estamos lançando mão de todos os recursos que nós trazemos para a vida, para o mundo, para nos realizarmos. Então está faltando realização. A irrealização gera insatisfação, mas porque nós não estamos acreditando muito em nós, ou acreditamos que nós já exploramos todas as nossas potencialidades. E isso não é verdade, e jamais será verdade. Então a insatisfação pode brotar também daí. Isso deve nos levar, inclusive, a um exame nesse momento. Estou insatisfeito com a vida, com alguma coisa? Talvez eu não esteja explorando tudo que a vida me oferece. Né? Não esteja talvez acreditando muito em mim, não esteja confiando muito em mim. Às vezes é falta de autoconfiança, né? Faltou autoconfiança, falta a motivação, eu acabo me recolhendo, a autoestima vai baixando, né? Aquele complexo de inferioridade, parece que os outros estão tendo sucesso e eu não, e aí a coisa vai à bancarrota. E isso pode se refletir, obviamente, no casamento, e muitas vezes se reflete, sem dúvida alguma, e pode até gerar uma separação. Vícios. Claro que vícios podem gerar separações, divórcios, e a gente sabe de muitos casos, até do nosso meio pessoal, né, dentre os nossos amigos, familiares, quantos que já percorreram esse caminho aí, onde o vício apareceu e acabou levando a grandes desarmonias na família, separações, afastamentos, e às vezes não afeta só o casal, filhos, afeta familiares, geralmente afeta a muitos. Então o vício já levou a muitos divórcios. Violência doméstica, também, mesma coisa. Muitas vezes o vício está ligado à violência, né? E vice-versa. A gente vê essa associação, quando os dois se associam, muito difícil que haja sucesso no relacionamento. Traição. Claro, traição, né? Muitos casamentos terminaram por causa de traição. Mas eu digo para vocês que nem toda traição precisa terminar em divórcio. Vai depender de como o outro ou a outra pessoa reage, assimila aquilo. A nossa estrutura psicológica, né,
que a gente traz de vidas e vidas passadas, ela é diferente em cada um de nós, e alguns de nós estamos preparados para viver certas experiências que outros não estão preparados. Então, às vezes, a pessoa, mesmo passando por essa experiência, ela pode evitar o final do casamento, né, levar avante e colher ali ainda algum aprendizado e um crescimento espiritual, né? Quando a criatura consegue absorver os grandes golpes da vida, ela cresce, ela se desenvolve, desde que ela faça isso de forma positiva, né, consciente, madura. E por último aqui, dentro dessa lista, poderia ter outros, né, problemas financeiros, mas aqui nem aparecia os problemas financeiros aqui nessa lista. Mas em outras, o problema financeiro é o primeiro, é tido como a primeira causa entre os motivos de separações e de divórcios. Problemas financeiros, e nem estava aqui. Vocês concordam que problemas financeiros podem gerar muitas discussões em famílias e pode levar a separações, divórcios? Pode, infelizmente, né? Então vejam bem, aqui nós temos uma série de exemplos que são os grandes desafios da vida. São provas, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. E muitas vezes a gente fica inquieto, insatisfeito, infeliz, porque não olha a coisa sob o ponto de vista da prova. Nós passamos por provas e precisamos passar por provas. Não quer dizer que tudo que acontece deveria acontecer, mas nós somos submetidos a provas ao longo da vida. As expiações, ao meu ver, são poucas, muito poucas ao longo dos anos, mas as provas são constantes. Por quê? Porque o tempo todo, de certa forma, a gente está sendo provado, né? Às vezes, hoje, amanhã, depois, surgem situações diferentes onde nós somos testados. Isso é uma prova. É uma prova que nos leva ou nos mantém estagnados, dependendo da nossa postura diante da prova. Então, não vamos imaginar uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem mudanças, sem tropeços, sem experiências duras. Não, é necessário que assim seja. E não é por uma questão só kármica, vidas passadas, não. É pela necessidade imediata nossa de crescimento, de desenvolvimento espiritual, que é o que de fato produz felicidade. Se a gente vive bem isso, a felicidade é inevitável, né? Sinto muito dizer, mas é inevitável a felicidade. Mas desde que haja a superação, a vitória diante das provas. E o bem-estar interior será uma consequência natural. E aí, o campo do casamento também é um campo de muitas provas. Agora vamos entrar aqui no texto que eu peguei. Bom, isso aqui é do Evangelho, uma primeira citação do nosso Evangelho. Com ela, o Espírito Emmanuel abre o capítulo onde ele trata do divórcio no livro Vida e Sexo. O divórcio é lei humana, que tem por finalidade separar legalmente aquilo que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, porque reforma apenas o que os homens já têm feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então esse finalzinho aqui é o que interessa mais para nós dentro de um ponto de vista espiritual, onde a lei divina não foi levada em conta. E qual é a lei divina que não foi levada em conta aí? É a lei maior, né? É a lei do amor. O amor ao próximo como a si mesmo, é a lei maior, a lei de todas as leis. Agora vamos entrar no texto do Emmanuel aqui. E ele começa nos dizendo: partindo do princípio de que não existem uniões conjugais por acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Então vejam bem o que ele coloca: não existem uniões conjugais por acaso. Nós sabemos que as nossas vidas são regidas por leis, né? Se não houvessem leis, então seria o acaso, como um jogo de dados. Mas até no jogo de dados a gente sabe que existe uma lei de probabilidade, e é a matemática, e que acontece. Então aqui ele nos chama a atenção para isso. O nosso primeiro ponto de vista espírita sobre o divórcio é esse: não deve ser facilitado. Não deve ser facilitado. É aí nos laços matrimoniais que se operam burilamentos e reconciliações, endereçados à precisa sublimação da alma. Todos nós estamos buscando a sublimação, né, da nossa alma. Alcançar patamares psicológicos, espirituais superiores, onde a gente vai encontrar cada vez mais paz, cada vez mais motivação, alegria de viver. Mas para isso há que percorrer caminhos e amadurecer para alcançar essa condição. E aqui no casamento,
importante ficar claro essa visão espírita, gente, porque em outros meios, certamente eles não têm a visão que nós temos, não têm o conhecimento que nós temos. Não é que ninguém tenha, né? Não são todos os meios mais espiritualistas, mais abertos, têm esse conhecimento. E aqui, através do matrimônio, vai-se criar uma possibilidade de burilamento, de aperfeiçoamento do espírito e também de reconciliação. Mas reconciliação do quê? Aí a gente já entra no campo reencarnatório, né? Se está estabelecendo um laço conjugal, um laço pelo casamento, então é para reconciliar. Mas reconciliar o quê? Eu conheci minha esposa há 4 meses, né? Que eu conversei esses dias com a Doroteia e o Luciano. Nós namoramos 4 meses e já nos casamos. Então não dá tempo nem de você examinar muito bem o outro lado. Então estavam muito cientes de que realmente deveriam se casar. Então, reconciliar o que? Eles têm algo a reconciliar, ele, eu, você, nós aqui, todos nós, quando nos casamos, temos algo a reconciliar, com certeza, né? Com o outro, com o nosso cônjuge. O casamento acolhe em flores de alegria e esperança aqueles que a vida aguarda para o trabalho de aperfeiçoamento e perpetuação. Aí, ó, aperfeiçoamento e a perpetuação da espécie, né? Mas aqui a gente reforça o que falamos já anteriormente. Ocorre, entretanto, que a vida jamais institui princípios de violência e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, a pessoa dispõe de liberdade de interromper o casamento, recusar a relação, recusar o casamento, modificar, discutir ou até mesmo adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Então vejam que há ainda uma grande liberdade para cada um de nós, mesmo já no casamento. Porém, isso tem consequências, obviamente, né? Mas como inicia Emmanuel dizendo, né? A vida não instituiu princípios de violência para reger as vidas das criaturas, muito menos casamentos. E aí, então, muitas vezes isso acaba sendo o motivo ao qual surgem as desarmonias no relacionamento e que podem levar a criatura a tomar atitudes que ela até não gostaria de tomar, mas que se fazem, às vezes, necessárias. Mais adiante a gente vai entender melhor. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo o casamento difícil que faceará na instância física. Então, esse aqui é um conhecimento, gente, que transcende, né? Transcende a questão material, da nossa visão material da vida. Aqui está falando já de antes da reencarnação, que nós já no mundo espiritual é que assinalamos para nós, né, o casamento difícil que nós iríamos enfrentar uma vez encarnados, né, reencarnados. Então, foi uma programação onde nós solicitamos, onde nós pedimos, né, onde nós fomos de encontro lá a um espírito lá de vidas passadas, com o qual nós estabelecemos um laço difícil, uma desarmonia muito grande num certo momento, numa certa encarnação, não estamos nos sentindo em paz, e essa outra criatura também, quando pensa em nós, não se sente em paz, né? Se sente incomodada, se sente magoada. Nós estamos falando aqui da vida no mundo espiritual. E aí, então, pela necessidade de reencontrar a paz, o equilíbrio, o bem-estar, o espírito vai procurar essa outra criatura, vai de encontro a ela para propor, né, um casamento na próxima encarnação de cada um deles. E aí, então, a coisa, pelas negociações, e às vezes isso deve ser muito difícil, deve demandar, às vezes, anos de negociações, de orações, de preparo, né, de trabalho junto aos mentores espirituais superiores que estão preparados para ajudar, né, para que de fato venha então ocorrer a reencarnação de ambos e aí o reencontro em reencarnados que acabará no casamento. Então envolve muita coisa, muita preparação. E é isso que vai, segundo Emmanuel, pacificar, uma vez que haja o sucesso no empreendimento, né, do casamento, vai pacificar a consciência de ambos, face aos erros que perpetraram lá atrás, né, em uma vida passada, ou às vezes até em mais de uma vida, né? Reconduzida, porém,
à ribalta terrestre, né, ao nosso plano terreno, já reencarnados, e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesma, ei-la desencorajada, à face dos empeços que se lhe desdobram à frente. Aí a criatura já está casada, mas de repente começa a se deparar com situações difíceis e começa a sentir-se desencorajada diante da luta, né? Diante do casamento. Isso é comum, né? Se um em cada 3 casamentos termina em divórcio, então isso aqui está mais do que presente na vida humana. E os outros 2 que não terminaram em divórcio também enfrentaram as mesmas dificuldades. As mesmas, né? As mesmas e às vezes até maiores. Só que não terminaram em divórcio, mas todos enfrentam os seus desafios. E às vezes esse desafio já vem cedo, né? Pode vir ali com meses de casamento, 1 ano, ou depois um pouco mais adiante, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Gente, com 50 anos de casado, 60 anos de casado, podem surgir provas na vida do casal. E essas provas às vezes estão relacionadas ou até a fatos lá de trás, precisam passar. Então o casamento pode terminar com 50 anos de casado, 60 anos, 70, pode, infelizmente pode, né? Mas é melhor que não, que se supere os empeços, as dificuldades que surjam, porque esse é o propósito dessa união. Às vezes a criatura fica reclamando, mas o meu marido parece que não é mais a mesma pessoa. Não casei com esse homem, não é mais a minha mulher que eu conhecia. Claro, nós não manifestamos tudo que nós somos. Muitos traços de personalidade, muitas tendências de comportamento, às vezes ficam ali escondidinhas por muito tempo, mas em algum momento, face às mudanças, né, de condições de vida, a criatura pode manifestar traços de personalidade que ela ocultava, que estavam ocultos. Talvez ela nem ocultasse muito conscientemente, mas que estavam presentes. Se manifestou o comportamento é porque ele tem a ver com a condição psico e espiritual da criatura, não tenha dúvida quanto a isso, né? Por vezes o companheiro ou a companheira volta ao exercício da crueldade, né, de outro tempo. Reencarnou, veio, surgiu o casamento, a vida vai seguindo e de repente a criatura, o marido, a mulher começa a se tornar cruel. Olha só, é o Emmanuel que está usando esse termo, crueldade, o exercício da crueldade. Ela volta ao exercício da crueldade, ou seja, ela volta ao comportamento que ela já manifestou lá atrás em outras vidas. E então pode surgir aí o menosprezo, que é uma experiência dolorosa, né? A criatura se sentir menosprezada, desvalorizada, desrespeito, violência ou deslealdade, né? Infidelidade do casamento. E o cônjuge, né? O outro prejudicado, nem sempre ele consegue encontrar em si os recursos de que precisa para se sobrepor a esses processos de dilapidação moral de que ele é vítima ou de que se sente vítima, né? Então, nós estamos preparados, como eu falei agora há pouco, para muitas experiências, mas às vezes a criatura não está ainda, não tem uma estruturação espiritual suficiente para fazer o enfrentamento de certas situações. E aí, diante do exercício da crueldade do marido, da esposa, ela pode começar a repensar o próprio casamento. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento, se valha do divórcio por medida extrema, contra o suicídio, contra o homicídio, ou mesmo por outras calamidades que complicariam ainda mais o destino de um e de outro. Não só não haveria progresso, como ainda se estabeleceriam ali registros psicológicos terríveis, né, muito profundos em ambos. Porque se isso ocorre, obviamente, mais adiante vão ter que se reencontrar. Será inevitável. Por imposição da lei e pelo chamado da própria consciência, que mais adiante, em função do fracasso, vai se sentir novamente compelida a se reunir a essa criatura. Será como marido, mulher, pai, filha, mãe, filho, porque às vezes ocorre dessa forma também, tá? Às vezes o amor maltratado de ontem retorna ao nosso convívio na condição de uma filha,
às vezes na condição de um filho, né? É onde surgem aí os relacionamentos complicados, às vezes entre um pai e uma filha, ou entre uma mãe e uma filha, e nós sabemos de muitos casos assim. Aliás, isso a gente vive na própria família, né? A gente vive os nossos próprios meios. É só a gente parar, reflexionar um pouquinho, nós vamos perceber e detectar essas situações por todo lado, né? Não tem nenhuma, talvez não tenha aí nenhuma família que não viva isto. Nesses lances da experiência, surge a separação, a maneira de bênção necessária. Aqui o Emmanuel está colocando como uma bênção necessário para que não haja uma piora, né, na condição espiritual de cada um. Porque se busca a reconciliação, busca a harmonização. Agora, não aconteceu, o que cada um vai continuar a conduzir consigo? Os piores resultados, né, dessa experiência. Isso a criatura leva consigo e será motivos de tormento e sofrimentos, principalmente no mundo espiritual. É porque enquanto estamos na carne, a gente vai levando, né? Vai levando. Mas no mundo espiritual, gente, é diferente. Nós não temos corpo físico no mundo espiritual. Não tem esse corpo físico denso, né? Que limita muito o nosso campo vibratório, claro, nas nossas possibilidades, né? Mas ele também nos protege de muita coisa. E meio que deixa a consciência ali meio adormecida. E uma vez que está fora do corpo físico, não tem esse adormecimento. Ela desperta a consciência, ela começa a perceber, sentir coisas que não sentia enquanto encarnado. E aquilo que era uma coisinha bobinha na vida material se torna um motivo de grande sofrimento no mundo espiritual. Ou de grande alegria também no mundo espiritual, né? Vamos ver o outro lado. Às vezes a gente não consegue viver tão alegremente na carne quanto a gente pode viver no mundo espiritual. Bom, aqui surge às vezes, como diz Emmanuel, a separação ou mesmo o divórcio como bênção necessária, né? Uma bênção necessária, uma necessidade para não piorar as coisas. E o cônjuge prejudicado encontra na própria consciência o apoio moral para acolher ou não uma nova companhia. Resolveu tudo legalmente, então ele pode ter a liberdade de buscar um novo relacionamento. Aí entra o plano B, né? E de repente vem até um plano C, né? Não precisa parar aí. Eu me recordo aqui até de cada coisa que veio na nossa mente. Eu estive lá em Caraguatatuba, passando uns dias, uma época, na casa de uma amiga, e ela tinha uma sorveteria. Uma casa de tortas geladas, era um produto muito bacana, muito gostoso lá. Podia ter ficado mais lá, né? Na beira da praia, muito bom. E certo dia eu saí andar pela cidade, quando eu estava retornando assim para casa, ela estava conversando com uma senhora que já aparentava lá uns 65 anos de idade. Estavam conversando na mesa, eu entrei, depois ela veio comentar comigo, essa minha amiga, né, que essa senhora estava contando um pouco da história de vida dela. E quando eu estava chegando a casa, tinha um senhor negro trabalhando no telhado de uma casa vizinha lá, né? Tá, isso vai ter um sentido depois, tá? Eu observei isso, né, ele estava lá naquele telhado, eu fiquei preocupado, né? Mas, enfim, ela começou a falar sobre a história dessa senhora. Ela tinha se casado 9 vezes na vida. Ela estava no 9º casamento dela. E ela teve muitos filhos, né? Casou com pessoas muito ricas, muitos filhos dela, muito bem formados, estavam alguns morando até no exterior. Então ela teve muitos filhos, não me lembro mais de detalhes. Isso tem muitos anos. E aí no final a minha amiga perguntou: e agora, com quem que você está? Eu estou com aquele negão ali. Ela que falou, viu gente, né? Não vão me processar por isso. Ela que falou, apontou para esse senhor, né, que estava lá, e depois eu até vi eles também saindo, já no finalzinho do dia, eles saíram os dois lá andando a pé pela rua, né? E foram para a casa deles. E parece que ela estava, talvez ela tenha encontrado a felicidade exatamente aí, nesse casamento, que era o 9º casamento dela. Então vejam que os caminhos percorridos pelas pessoas são muito diferentes. Dentro de um ponto de vista muito fechado, restrito, a gente fala, nossa, né, você casou mais de uma vez. No caso dela foram 9 vezes. Está errado isso, gente? Foi errado?
Provavelmente não, ela gerou muitos filhos, criou esses filhos, esses são espíritos que vieram à carne e estavam aproveitando a oportunidade, e talvez ela estivesse fechando a encarnação dela, talvez aquele fosse a última grande experiência dela, né, a nível de casamento, de relacionamento, em condições muito diferentes de tudo que ela tinha vivido antes. Mas aquilo talvez era o caminho da felicidade dela, talvez só aí ela estava se conhecendo melhor, se entendendo melhor, né, encontrando o caminho de uma felicidade mesmo, né, dentro do nosso plano terreno. Mas este é apenas um entre tantos outros exemplos que a gente poderia colher nesta vida, né? Seguindo aqui, diz-nos Emmanuel: óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, né? Nunca estimular o divórcio, competindo-nos tão somente reconfortar e reanimar os nossos irmãos em lide, nas suas experiências, né, do casamentos de provação, que a maioria dos casamentos talvez sejam de provação. Então o Emmanuel fala: o que nos cabe fazer nessas situações? Estimular o divórcio? Larga dessa pessoa. A gente fala, realmente existe muita leviandade, né, nas pessoas, por ignorância, querem interferir nos relacionamentos do outro, solucionar os problemas do outro, porque solucionar os problemas do outro é muito fácil, né? É difícil solucionar os nossos problemas, né? Às vezes, quando a pessoa fala disso, de repente ela está projetando as suas próprias dificuldades pessoais, suas insatisfações do casamento na outra. Quer que o outro resolva o problema, mas no fundo é ela que está sofrendo também com os relacionamentos dela, com as experiências que teve ou que não teve, com as suas frustrações, né? Isso é muito comum, muito comum. Mas é claro que a pessoa não para pensar, né, sobre esse ponto de vista, que é um ponto de vista meio incômodo, né, vamos dizer assim. O que nós podemos fazer? Reconfortar, tentar reanimar, motivar, conversar, dar um tempo para os nossos amigos, as pessoas que se apresentam no nosso caminho, né, vivendo momentos difíceis de relacionamento conjugal. É isso que nos compete fazer. Para que elas, a fim de que elas próprias se sobreponham às suas próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou de expiação que rogaram, ou seja, que pediram antes do renascimento no plano físico. Então, ele está sempre salientando essa questão da programação reencarnatória, né? Nós buscamos isso por necessidade evolutiva. E o nosso apoio àqueles que se apresentam a nós em nosso caminho, e quando estejam passando pelas dificuldades do casamento, é ajudá-los a superar as suas suscetibilidades, né? A criatura está com o orgulho muito afetado, machucado, ferido, então tentar ajudar nesse sentido. E as próprias aflições que ela está vivendo, as angústias, né, oriundas do mau relacionamento. Para que a criatura, quem sabe, com isso, com esse apoio, com esse amparo, consiga se regenerar e superar as experiências que esteja vivendo. Mas, diz Emmanuel, mas ainda assim é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus, e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. Então não é em nome da lei, de Jesus, que a criatura vai se submeter, deve se submeter a todas as loucuras do outro, né? De forma alguma. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. É providência humana, né? Fica bem claro isso. E aceitável, né? Compreensível, quando se busca evoluir de forma pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou. E se nossos amigos desejam a separação, toca-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Respeitar, né? Simplesmente respeitar, acolher, porque, enfim, estão vivendo no campo de suas escolhas pessoais, de suas liberdades individuais. E assim a gente fecha a nossa exposição de hoje. Mas a gente torce, né, gente, para que, eu até peguei aqui, eu achei interessante, né, para fechar aqui de uma forma diferente.
né, para que o casamento não fique ali apenas com um ano de casamento, apenas nas bodas de papel, que é de um ano, né? Dizem que essas comemorações de bodas provavelmente surgiram na Idade Média. Então eu fui pesquisar as bodas, deixa eu ver, eu ouço muito falar de bodas de prata, de ouro, né? Vamos ver mais. Tem bodas para todos os anos, de 1 até 100 anos, é uma lista imensa. Começa ali com as bodas de papel, um ano, né? E hoje você comemorar um ano de casamento já é muito interessante, né? Mas quando você comemora 10 anos, então, é a festa, né? Reúne toda a família, 10 anos, bodas de zinco ou estanho. 20 anos de casamento, bodas de porcelana. Então já vai ficando algo mais, né, vaidoso. 25 anos, todo mundo já sabe, né? São as bodas de prata. E 50 anos, então, é uma maravilha, né? Bodas de ouro. Mas não termina por aí. 60 anos são bodas de diamante. 80 anos de casamento, bodas de nogueira ou carvalho. São árvores muito longevas. Agora tem até a possibilidade das bodas de 100 anos. Quem sabe? Bodas de quê? Bodas de jequitibá. É uma árvore que vive centenas de anos, né? Então, se a gente consegue um casamento de 100 anos, meu Deus, isso é para comemorar com netos, bisnetos, tataranetos e outros, né? E a vizinhança toda. Então é isso, gente. Assim a gente fecha a nossa exposição de hoje. Gratos à casa e a todos, né, pela oportunidade da gente falar e pela atenção de vocês que estão assistindo aqui e aqueles que virão a ver aí através, né, do YouTube depois. Paz para todos.